Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 21. As lições do renascer e do morrer. Ouvindo aquela palestra sobre a mulher, recordei os últimos acontecimentos terráqueos, quando os raiozinhos de sol se defrontaram com fatos bem tristes da decadência do ser. Nunca se viu tanto desrespeito à figura feminina. Esta se expõe como se fosse um artigo de baixa categoria, esquecendo que o que encanta e deixa extasiado é a beleza da alma, que se despe das imperfeições à medida que se depura. A mulher, na sua sensibilidade, deveria perceber o ridículo de seus gestos impensados. Estava tão absorvido em julgar que quase perdi a exposição do mesmo médico que agora apresentava uma aula com projeção de filme. Vimos primeiramente a chegada dos encarregados do Departamento da Reencarnação em uma cidade, ou melhor, colônia. No centro, edifícios de 3 andares, onde operavam os setores do Departamento Reencarnacionista, repletos de irmãos trabalhadores. As casas, muito lindas, mas pareciam chalés todos floridos. Nem é preciso dizer que eu me encontrava quase sem fôlego, tal a minha curiosidade. Samita segurou-me a mão carinhosamente. Sorri-lhe dizendo: "Obrigado por ter me trazido." Sadhu me sorriu. Continuamos vendo o filme. Um dos médicos foi até o departamento de pessoal e pediu a ficha 2984. Nome: José Garibaldi de Aquino, 24 anos. Última encarnação: engenheiro. Voltou à terra como filho de fulano de tal. Aí apareceu um jovem casal que durante o sono era consultado pelos espíritos encarregados. Depois do consentimento, foi feita a apresentação. A jovem não aceitou José de maneira alguma. Ele lhe deixou uma sensação de desespero. Foi-nos mostrada outra encarnação de José. Ele e Lilian haviam sido inimigos. Sempre brigando com ela, não deixou que seu atual marido a desposasse, chegando mesmo a conseguir a separação dos dois. Mais uma vez, os encarregados tudo fizeram para que Lilian aceitasse José, mostrando-lhe a necessidade dessa união como mãe e filho. Todo esse trabalho foi realizado em 2 anos, até o dia em que José foi ligado ao útero de Lilian. No início, ela passou muito mal. Seu organismo rejeitava a vibração do antigo desafeto. Mas Leocádio, seu marido, mostrava-se radiante. Nesse mesmo filme, acompanhamos a luta de José, indo todos os dias ao departamento para cuidar de seu perispírito, que pouco a pouco ganhava a flexibilidade necessária para voltar à condição de criança. Durante os meses de namoro de José com seus pais, os encontros eram feitos nesses chalés, onde casais capacitados instruíam-nos. Assistimos não ao crescimento natural da criança, mas à sua regressão.
Ali estava um homem adulto que gradualmente ia adormecendo a própria consciência, fato bastante delicado e principalmente digno do nosso respeito. Não é fácil para um espírito voltar à condição de feto. É algo muito belo, mas que exige também muita coragem. Finalmente, chegamos ao parto. Vimos José chorando no colo de Lília, e esta, que em 2 anos aprendeu a querer-lhe, abraçava-o com amor, dizendo: meu filhinho querido. Os mensageiros foram se retirando pouco a pouco, mas José ainda pertencia à casa 18 e notamos que um elo de vibração os colocaria sempre ligados. O chalé 18 só cessaria de emitir vibração após José completar 7 anos de idade. Até lá, receberia as orientações necessárias. Ganhamos 15 minutos de intervalo. Como permaneci calado, Sadu estranhou. O que aconteceu, Sérgio? Você não é de ficar quieto? É que estou a pensar. E com o bebê de proveta, como se faz? Da mesma maneira, os pais são consultados. O importante é que vai ser o responsável pela hospedagem do viajante. E esses pais, não há perigo de incorrerem no crime do aborto, não é mesmo? Estava demorando a dar uma das suas. Eu já me encontrava preocupado. Acendeu-se uma luz amarela e nos acomodamos nas respectivas cadeiras. O mesmo médico da palestra anterior nos apresentou outro filme. Uma senhora de 30 anos estava sendo levada à espiritualidade para conhecer o futuro filho e tristemente constatou que, apesar de ser um espírito muito seu amigo, teria deformação perispiritual. Essa senhora foi até o chalé 45 e nele encontrou esse espírito, cujo perispírito se encontrava bastante deformado. Chorou ao vê-lo. Os dois se reconheceram. Voltando do sono, manteve-se mais vigilante. Tinha horror de engravidar. Seu marido era indiferente, do tipo tanto faz como tanto fez. Mas Yolanda vivia intrigada. Era só dormir e lá ia ela para a colônia divina e no chalé encontrava-se com seu antigo amor. Sei que, mesmo tomando as devidas precauções, nossa amiga um dia se viu ligada a Henrique e se desesperou. Julgando-se doente, procurou um clínico e este lhe revelou a gravidez, que já atingia o 3º mês. Yolanda não apresentara qualquer alteração no ciclo menstrual, apenas algumas modificações no corpo. Quando voltou para casa, desejou morrer, algo a desesperava. O marido tentou convencê-la, todavia ela não queria mais filhos. Alegava: já tenho 2. Percebemos a dor não só de Yolanda, porém ainda mais do reencarnante, que já vivendo sem os fluidos da mãe, viu-se esmagado pelo desespero dela. Acompanhamos Yolanda sendo violentada por um profissional sem alma. No instante em que tentava matar o feto, este, alucinado, ia ficando sem ar. Por mais que o chalé 45 emitisse a energia do amor, o ódio o sufocava. Foram terríveis aqueles minutos
da separação de dois seres que precisavam ficar juntos. Ao ser consumado o aborto, a entidade nos pareceu morta. Ela jazia ao lado daquele material usado para o crime. Era como se as gases e os algodões tivessem alma, pareciam chorar. Fixei os olhos e mais tranquilo fiquei quando percebi aquela forma fetal diminuta ser recolhida em um aparelho apropriado e cercado do mais rigoroso cuidado. No entanto, o espírito não se conformava, gemia em desespero. Se alguém olhasse aquela bola de sangue, diria: nem estava formado. Mas nós percebíamos ali um corpo humano já completo. Víamos o perispírito reduzido quase ao nada na esperança de ser tudo através da oportunidade do reencarne. Era uma vida retardada, um trabalho jogado fora por uma mulher que prometera um dia ser útil a Deus e ao próximo. O filme continuou e acompanhamos o feto ao ser levado para o chalé e ali esperar o retorno ao normal ou outro descuido da futura mãe para reencarnar. Confesso que nesse instante me indaguei se ela o impediria novamente. Não, seria castigo demais para ele, concluí. Voltamos a presenciar a luta dos encarregados a convencê-la a receber o filho. Novas conversas e o entrosamento de Yolanda com o espírito. Ela dizia: não quero um filho anormal. Mas, por fim, o aceitou de volta. Respiramos aliviados. Mas isso durou pouco. Logo presenciamos mais uma vez o espírito ser impedido de nascer e desmoronar o trabalho de toda uma equipe que tem a responsabilidade de trazer um espírito à Terra. Pensei comigo, se não fosse um filme, eu gostaria de acompanhar a gestação desse espírito na espiritualidade. E foi com alegria que o médico nos presenteou com os fatos do seu crescimento. De volta ao chalé, a forma reduzida recebeu um tratamento especial. Ficou em uma incubadeira, onde paulatinamente foi voltando à forma antiga. Nesse processo, o que mais demora é o despertar da consciência. Muitos sofrem demais nesse período. O médico nos mostrou Yolanda no seu dia a dia. Mulher de corpo escultural, muito vaidosa, relutando em receber o filho simplesmente porque este vinha com um defeito físico. Era demais para ela. Todavia, o espírito que seria seu filho no passado lhe fora muito querido e os dois erraram juntos, por isso a volta. Ele teria de sofrer ao seu lado. Decorrido algum tempo, Yolanda foi vítima de um acidente e se tornou deficiente física. Os seus dias se tornaram muito tristes, porque o marido e os filhos não encontravam tempo para ela. Yolanda às vezes chorava, julgando-se castigada, não sabendo ela que mesmo com o filho que rejeitara, passaria pelo que passou. Os dois juntos uniriam as dores e estas seriam mais brandas. Você irá me perguntar, como Yolanda cuidaria do filho ficando também deficiente?
Torna a dizer, um ajudaria o outro, e ela não pagaria suas dívidas sozinha. Voltou o filme a focalizar a colônia, e Henrique, o filho rejeitado, era agora já adulto. Já se haviam passado 15 anos, mas continuava ali na colônia e se preparava para ser o neto de Yolanda. Queira Deus ele o consiga. O médico nos esclareceu. Estão aqui espíritos esperando há vários anos e muitos são obrigados a reencarnar em famílias estranhas, mas que com o tempo ficarão amigos dos escolhidos por Deus para reuni-los. Muitas vezes são até adorados, mesmo não sendo parentes. Pensei, é o caso de adoções e quantos adotam excepcionais. O filme terminou e gentilmente fomos convidados a visitar a colônia da vida. Dei um salto na cadeira de felicidade. São boas, muito boas as projeções, mas pelo meu temperamento gosto mais de assistir ao vivo. É mais gratificante. Mas existe um porém. Será que o Sadhu vai me levar? Eu não sou médico. Olhei os amigos suplicante. Eles se entreolharam e me estenderam as mãos, dizendo: até outro dia, irmão Luiz Sérgio. Foi muito bom tê-lo conosco. Nós amamos você. Pode imaginar a minha cara de tristeza. Eu gostaria tanto de ir com eles. Mas deixa pra lá. A gente só tem o que merece. Talvez eu não seja digno de conhecer os mistérios divinos. Fui saindo devagar, olhando os meus passos e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da porta alguém me chamou. Luiz Sérgio é esperado no Jardim da Prece. Ia perguntar onde ficava, mas logo me foi indicado o lugar. Saí sem ao menos agradecer, tão contente fiquei, voltando ligeiro ao me aperceber disso. Ele sorriu, sacudindo a cabeça. Falei, perdão, amigo, às vezes esqueço os pequenos gestos. Muito agradecido. Qual é mesmo seu nome? Ele respondeu, Najari. Como vocês devem calcular, meus primeiros passos eram bem ligeiros, mas logo me certifiquei de que não era necessário correr e fui caminhando bem devagar até chegar ao local. O jardim era indescritível. Não encontro no vocabulário terrestre palavras para descrever tanta beleza. As flores só faltavam falar. As rosas eram de belíssimos e raros matizes. As folhagens divinas. Pensei, a Zildinha iria adorar algumas dessas mudas. E anotei no meu caderninho esta pergunta: por que não temos no mundo físico tanta beleza? Falando do jardim, esqueci-me até de ver quem estava me esperando e corri o olhar pelo pátio, onde um espelho d'água o circundava. Os miosotes pareciam mais ainda os olhos de Maria, de tão azuis. Eram belíssimos e compunham o círculo de água. Dentro dele, várias flores aquáticas. Nisso, ouvi alguém me chamar. Sérgio. Virando, defrontei-me com Eliette, uma senhora de meia idade, que me sorriu dizendo: seja bem-vindo.
Pode acompanhar-me? Dali saímos, ou melhor, buscamos um bangalô que se via mais além. Quando chegamos, já se encontrava lá uma turma de 5 pessoas. Comigo e Eliette, 7. Muito ternamente cumprimentei-os e fiquei mais feliz ao ver Sadu, Samita e Carlos. Apertei os lábios, porque estes tremeram de emoção. Sadu, aproximando-se, disse-me: não te convidei porque não tinha autoridade para fazê-lo. Deixa para lá, amigo, eu o compreendi. E quem foi que acreditou em mim? Respondeu Samita: Jesus. Ainda bem que ele também é meu amigo, assim como vocês, meus grandes companheiros. Continuas o mesmo, não, Sérgio? Ali ficamos por algumas horas e quando nos retiramos percebi que um dos componentes do grupo ficava sempre isolado. Ele possuía um braço paralisado e isso me chamou a atenção. Busquei conversar com ele e gostei muito. Era portador de uma educação aprimorada e rara inteligência. Foi um grande cientista e agora ali estava ao nosso lado. Seu nome, Sexton. Ele parecia ter gostado de mim também, pois logo foi me ofertando sábias lições. Disse-me como seremos felizes no dia em que o homem se tornar um homem verdadeiro. Até aqui estamos buscando ser gente. Quando purificar o seu corpo espiritual por processos físicos e mentais, o homem não mais terá por companhia as suas formas de pensamento negativas. Ele não será dominado pelos prazeres de alguns dos seus corpos, porque o seu espírito irá reinar como dono absoluto. Mesmo encarnado, o homem já vai dando trato novo ao seu próximo corpo, isto é, ao da próxima encarnação. Se um encarnado estava abusando da liberdade de viver, os seus corpos é que sofrerão as consequências. Ao aqui chegar, nada pode exigir por ter sido o arquiteto de seus corpos, e cada espírito possui o seu tesouro de lembranças. Sabemos que várias vidas já tivemos, e se hoje ainda nos sentimos pesados, encontrando dificuldade para nos locomovermos, a culpa é nossa. Somente nós podemos livrar-nos dos corpos pesados e defeituosos que a nossa casa mental foi confeccionando no decorrer de nossas reencarnações. Temos conhecimento de que ao sermos criados éramos inocentes. Nossos corpos eram como uma placa branca, apenas com algumas tendências trazidas dos reinos por onde passamos, mas a nossa inteligência aprimorou-se com a liberdade. Donos dela, inicia-se o trabalho errado da nossa casa mental. Desequilibrada pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela cólera, vai lentamente plasmando formas de pensamento que se alojam em nosso corpo etéreo, ficando este coberto por sombras corporais, mas apenas sombras sem vida. São os chamados fantasmas do nosso espírito. Podemos perceber o quanto somos capazes. Infelizmente, usamos mal o nosso poder, motivo pelo qual até hoje nos encontramos mal vestidos, enquanto outros irmãos já ganharam a liberdade. Estes permaneceram limpos, ou melhor, aos seus corpos simples e inocentes, em vez de orgulho,
acrescentaram a bondade, o amor, a paciência, a verdade, o perdão, a humildade. Pouco a pouco foram se aproximando de Deus. Outros, mesmo os falidos, puderam ficar livres desses corpos pensamento. Só foi preciso uma luta contínua pela purificação. O ideal seria ficarmos livres da tirania dos sentidos. Se hoje o meu corpo está mutilado, a culpa é minha. E eu me concentrei por demais nele e o moldei de maneira errada. Minha inteligência foi usada para decompor corpos ainda latentes, ou melhor, óvulos fecundados. Enquanto os encarregados do departamento da reencarnação trabalhavam, o meu invento cooperava para o não nascimento. Tratava-se de um processo brando de matar. Não quero justificar meus erros, mas diante de tantos crimes hoje praticados, vejo que o meu foi primário, já que se assassina fetos ou bebês, muitos até com 6 meses de vida uterina. Quis perguntar ao meu novo amigo o porquê do braço seco. Ele me sorriu e continuou. Quando plasmei o meu corpo etéreo para a próxima encarnação, que será breve, não consegui purificar o local de onde partiram vibrações contrárias às leis de Deus. Por mais que eu tentasse, através do meu saber, no momento exato, a minha consciência ficava como anestesiada. Penso eu que de vergonha. Apesar de estudar muito e procurar conhecer os segredos dos corpos, não tenho capacidade para dar movimento a esta parte do meu corpo, onde eu próprio dispersei os fluidos divinos e nele plasmei a dor e a morte. Até quando o irmão ficará assim? Retornando à terra, terei de, através de uma vida digna, ir preparando o meu próximo corpo, o que só é possível pela prática de nobres atos. Deus me ofertou nova oportunidade no campo médico, onde espero ajudar o homem a se tornar livre dele mesmo e ainda encarnado, pretendo desintegrar esta forma escura e vergonhosa do meu corpo perispiritual. Por baixo deste braço imóvel encontra-se outro, o lindo e útil que Deus me deu. Então, quem tem um defeito físico está somente coberto por uma forma pensamento que ele confeccionou através de atos indignos? Sim, nós a fabricamos. É uma veste que teremos de vestir e um dia desvestir. E quem nasce perfeito e somente quando adulto vem a ficar deficiente? Irmão, este corpo pode ficar guardado em nossa consciência e se nos propusermos a vesti-lo já adultos, ela sairá do nosso baú um dia, mesmo já bem antigo no plano físico. Desculpe mais uma pergunta. E se no decorrer das nossas vidas, embora gravada na consciência a veste deformada, nós lutarmos para sermos bons, caridosos, amigos, enfim, humildes, esta veste não se desintegrará? Sim, Sérgio, disse Jesus, só o amor cobre a multidão de pecados. Nesse caso, já estamos preparando a nossa próxima veste. E se a velha estiver tomando espaço, ela se desintegrará. Assim sendo, amigo, precisamos e muito de nós mesmos.
Não adianta desejarmos nos enganar. A vida é contínua e a morte é o remédio da própria vida. Ela é que dá ao espírito o passaporte para novos mundos, onde encontraremos oportunidades para desintegrar os nossos corpos defeituosos e os belos ficarem mais etéreos. Portanto, morrer é viver em qualquer plano. Espere aí, irmão. Não ria da minha pergunta, mas eu me coloco sempre no lugar dos meus amigos leitores. Se nós não podemos impedir o nascimento, por que os médicos terráqueos podem impedir o espírito de voltar ao mundo espiritual, que também é um renascimento? Ele me sorriu, olhando-me fixamente. Não sei se me achando ignorante, mas logo respondeu. São situações diferentes. Um precisa nascer para purificar-se. Outro precisa voltar para se preparar para nascer de novo, e Deus colocou a medicina para cuidar do corpo físico. Não nos esqueçamos de que ele é uma veste que precisa ser escovada, lavada e bem cuidada. Por ser desgastável, precisa de cuidados especiais. E sabes que, mesmo sendo o corpo físico muito bem assistido por grandes médicos, na hora da morte tudo se torna inútil. É a lei do regresso. Mais uma. Posso? Ele sorriu, permitindo-me. E por que Deus não faz com que se torne impossível qualquer agressão ao ser que vai nascer? Lembra-te, Sérgio, de que o corpo físico pertence ao plano físico e ao homem foi dado o direito de conhecê-lo. Portanto, como pode Deus levar o homem de novo à era primitiva, quando a medicina era precária ou não existia? Se a mãe não desejar o filho, torna-se impossível atuar à vontade divina. É a lei democrática de Deus. O Pai é bom, disse Jesus, mesmo sofrendo, ele não nos maltrata. Sadu, Carlos e Samita, ao meu lado, ouviam em silêncio nossa bela conversa sobre renascer e morrer. Contemplei os meus amigos e me senti o ser mais feliz do universo, porque Deus é meu Pai e eu jamais serei órfão. Baixei a cabeça, cerrei os olhos e orei. Pai, sois bondade infinita e graças ao vosso perdão estou eu no caminho de mais um trabalho, onde tenho encontrado grandes almas. Eu vos amo, Senhor. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 21. As lições do renascer e do morrer. Ouvindo aquela palestra sobre a mulher, recordei os últimos acontecimentos terráqueos, quando os raiozinhos de sol se defrontaram com fatos bem tristes da decadência do ser. Nunca se viu tanto desrespeito à figura feminina. Esta se expõe como se fosse um artigo de baixa categoria, esquecendo que o que encanta e deixa extasiado é a beleza da alma, que se despe das imperfeições à medida que se depura. A mulher, na sua sensibilidade, deveria perceber o ridículo de seus gestos impensados.
Estava tão absorvido em julgar que quase perdi a exposição do mesmo médico que agora apresentava uma aula com projeção de filme. Vimos primeiramente a chegada dos encarregados do departamento da reencarnação em uma cidade, ou melhor, colônia. No centro, edifícios de 3 andares, onde operavam os setores do departamento reencarnacionista, repletos de irmãos trabalhadores. As casas, muito lindas, mas pareciam chalés todos floridos. Nem é preciso dizer que eu me encontrava quase sem fôlego, tal a minha curiosidade. Samita segurou-me a mão carinhosamente. Sorri-lhe dizendo: obrigado por ter me trazido. Sadhu me sorriu. Continuamos vendo o filme. Um dos médicos